O cerco tá fechando cada vez mais pra cima do Xandão. No dia 28 de junho saiu essa matéria aqui falando: recurso negado, Moraes mantém multa contra a rede X de Musk e dá prazo de 24 horas para pagamento. Então, isso foi no dia 28 de junho. Porém, no dia 30 de junho, o X se pronunciou sobre isso aqui, dizendo o seguinte: sentimos a necessidade de comentar sobre a ampla divulgação na mídia brasileira das ordens mais recentes do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as reportagens da imprensa brasileira, Moraes ordenou, por sua própria autoridade, que o X excluísse publicações que criticavam um político brasileiro e deu ao X um prazo irrazoável de apenas 2 horas para cumpri-lo. Cara, o Xandão é muito megalomaníaco mesmo, né? Sob multa diária de 100 mil reais, ou 18 mil dólares. Mas do jeito que o dólar tá subindo, em breve vai ser bem menos do que isso. Bom, o X cumpriu de boa fé, retendo as postagens no Brasil no mesmo dia. Em resposta, Moraes multou o X não em 100 mil reais, como sua ordem original havia previsto, mas em 700 mil reais, 126 mil dólares. Em sua nova ordem, Moraes alegou pela primeira vez que estava multando o X em 100 mil reais por post ofensivo na plataforma X, contradizendo sua própria ordem anterior, que previa uma multa total de 100 mil reais. O X cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão no Brasil e pagar a multa de 100 mil reais, enquanto aguarda recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para 700 mil reais no X colocou o fato em contradição com a sua própria ordem anterior, representando uma clara negação do devido processo legal. Caramba, Xandão passando por cima do devido processo legal? Não é possível, não acredito que ele faria isso. E, bom, o X espera que essa ação seja anulada em recurso, né? Eu achei muito bom a resposta do Rafael Glau, esse texto do próprio X, falando: ah, que fofo, vocês achando que ele se importa com coisas insignificantes como leis. E por causa dessa medida absurda, mais uma, o Elon Musk voltou a falar sobre a situação do Brasil, né? Sobre o Xandão passando por cima da lei. Inclusive, o Elon Musk falou exatamente isso. A lei está violando a lei, porque o Xandão, segundo ele próprio, agindo em nome da lei, está, na verdade, passando por cima da legislação brasileira. E fez isso novamente com o X. Como se colocar o Elon Musk de volta na jogada não fosse o bastante, a gente teve uma polêmica ainda maior nesses últimos dias. Olha só, no dia 16 de maio, a revista Oeste publicou essa matéria. Moraes nega novo pedido de soltura de Felipe Martins. O PGR já se manifestou a favor de libertar o ex-assessor de Bolsonaro. Eu confesso pra vocês que não tava muito por dentro do caso do Felipe Martins. É tanta gente presa de maneira esquisita pelo nosso ministro da cabeça de ovo que eu até me perco. Você sabe por que o Felipe Martins estava preso? Bom, aqui nessa matéria eles explicam. Olha só, no despacho de prisão foi argumentado que o Martins saiu do Brasil a bordo de um avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022. Ele estaria com o então presidente Jair Bolsonaro rumo aos Estados Unidos. Conforme a defesa de Martins, contudo, o ex-assessor não deixou o país naquela data. Isso porque, de acordo com um bilhete de uma companhia aérea, Martins se deslocou para Curitiba na ocasião. Então, o tal do Felipe Martins foi preso por supostamente ter viajado para os Estados Unidos de forma ilegal, na tentativa de fugir da prisão. Essa é a argumentação do Xandão, né? A justificativa dele para prender o Felipe Martins. No dia 28 de junho, o Poder 360 publicou essa matéria, ó. Moraes pede diligência no caso Felipe Martins após Dino negar soltura. Decisão do dia 26 de junho intima Uber, iFood e Banco BMG a confirmar que ex-assessor do Bolsonaro não embarcou para os Estados Unidos no fim de 2022. E é interessante notar que o Flávio Dino mal chegou, mas já tá lá fazendo merda junto com os outros ministros, né? Olha só. O ministro Xandão pediu novas diligências no caso do ex-assessor de Jair Bolsonaro, depois do ministro Flávio Dino ter rejeitado o pedido de habeas corpus. E nessa matéria do Poder 360 você vê até com mais detalhes que a prisão do cara é bem absurda mesmo. Olha só, no relatório da Polícia Federal dizia que Felipe Martins teria tentado fugir do país ao supostamente embarcar com Bolsonaro para Orlando, na Flórida. A defesa apresentou diversos elementos que contrariam as informações dos investigadores. Prisão em indícios frágeis. Como a gente já viu, né, a prisão foi autorizada sob o argumento de que ele poderia estar tentando fugir. O problema é que o risco de fuga teria sido embasado por uma suposta viagem, só que essas informações nunca foram comprovadas pelas autoridades do Brasil nem dos Estados Unidos. Então o cara tá preso por uma viagem que não tem prova alguma de que teria acontecido. Eu confesso que eu só fui saber desse caso agora, porque não se trata mais de uma cobertura nacional, de uma prisão aparentemente
um tanto quanto exagerada, vamos colocar nessas palavras, porque simplesmente esse caso do Felipe Martins saiu no Wall Street Journal, e a matéria do Wall Street Journal é muito pior pro lado do Xandão. Agora é mais um caso super estranho da justiça brasileira repercutindo no mundo todo. E essa aqui sim vale ler, porque vocês vão ver o quão absurdo é esse caso. Quem incriminou Felipe Martins? Um juiz brasileiro está usando um registro de entrada fraudulento nos Estados Unidos para mantê-lo atrás das grades. Olha a denúncia já no subtítulo da matéria. Não só não existem provas de que o cara teria viajado, ou seja, estaria fugindo do Brasil e, portanto, deveria ser preso, como o argumento que foi utilizado se baseia num registro de entrada fraudulento. Olha, eu não sei se eu posso dizer isso, mas o que eu entendo lendo essa matéria é que forjaram provas para prender o cara. Em que nível de tirania já estamos? Isso aqui, ó, é uma matéria do dia 30 de junho. Felipe Martins, que foi conselheiro sênior do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, não voou do Brasil para Orlando, na Flórida, em 30 de dezembro de 2022. No entanto, por meses, a Customs and Border Protection, uma agência do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, vem alegando que ele o fez. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está usando essa afirmação da CBP para declarar o senhor Martins como se tivesse um risco de fuga e assim mantê-lo na prisão. O registro legal de entrada nos Estados Unidos é o formulário I-94, que os viajantes preenchem nos portões de entrada. O CBP removeu o que havia sido postado em seu site em 30 de dezembro de 2022 sobre a suposta entrada de Martins, admitindo implicitamente que algo estava errado. No entanto, a decisão de Moraes continua se apoiando em uma seção separada, ainda a ser corrigida. Obter o histórico de viagem do formulário I-94 do CBP, que lista a viagem. O que diabos está acontecendo no CBP em Orlando? O equívoco no registro de viagem está sendo usado para violar as liberdades civis do Sr. Martins no Brasil. Ninguém no CBP consegue explicar como, por que ou quando foi criado o falso I-94, que fornece convenientemente a narrativa necessária para a prisão. Então, basicamente, esse CBP colocou lá no site um registro de que o Martins teria realmente pisado nos Estados Unidos nessa data, só que depois de um tempo, provavelmente quando as investigações começaram e a defesa do Martins apresentou as provas de que ele não foi para os Estados Unidos, essa seção que confirmava a entrada dele nos Estados Unidos simplesmente sumiu do ar, foi apagada, não tá mais lá. Só que mesmo assim continua sendo usado como uma prova de que o cara teria sim ido para os Estados Unidos. A jornalista do Wall Street Journal, a O'Grady, também diz que é no mínimo curiosa a linha do tempo dos acontecimentos e ressalta que o próprio site CBP destaca que a aba histórico de viagens não pode ser utilizado para fins legais. Isso aqui também é muito interessante, né? O negócio não é confiável, tá escrito lá que não pode ser usado para finalidades legais e ainda assim aqui no Brasil está sendo usado para finalidades legais para prender um cara. O Xandão preside uma investigação de uma suposta conspiração do círculo íntimo de Bolsonaro contra o presidente Lula, inaugurada no dia 1º de janeiro de 2023. O Martins foi levado para a prisão em 8 de fevereiro de 2024. 2 dias depois, seus advogados souberam que uma lista desatualizada de passageiros do avião presidencial de Bolsonaro para Orlando em 30 de dezembro de 2022 foi usada para sustentar a alegação de que Martins havia fugido ilegalmente do país. Então, ele esteve na lista de passageiros, a defesa alega que ela está desatualizada, ou seja, em algum momento talvez estava nos planos que ele viajasse com o presidente, afinal era assessor dele, né? Assessor internacional, vale dizer, então até faria sentido que ele viajasse junto com o presidente, só que ele não foi e estão utilizando essa lista para falar que o cara esteve sim lá nos Estados Unidos. Os advogados de Martins no Brasil obtiveram a lista oficial de passageiros do voo de Bolsonaro, que chegou por volta das 10 horas, e o nome do cara não estava lá. Então, na lista oficial, o nome do Felipe Martins não constava. A Latam Airlines informou que Martins estava em um voo doméstico no Brasil no dia seguinte, entre Brasília e Curitiba. Nada disso importou pro Xandão, que quer o suspeito atrás das grades, mas não encontrou nenhum crime. Isso aqui está no artigo do Wall Street Journal. O quão bizarro é isso, gente? A prova contra o cara estava num site que, dentro do próprio site, diz que nenhuma informação lá pode ser utilizada de forma legal. A lista de passageiros desatualizada tinha o nome do cara, mas a lista atualizada com os passageiros que de fato estiveram nos Estados Unidos não tinha o nome dele. E para além disso, a própria Latam confirmou que o cara que supostamente estava nos Estados Unidos no dia seguinte da viagem estava viajando de Brasília para Curitiba. Então, a menos que ele seja, sei lá, um noturno
e ele consiga se teletransportar magicamente dos Estados Unidos para o Brasil, ou que ele consiga estar em 2 lugares ao mesmo tempo, me parece que realmente os argumentos para sustentar a prisão do cara são ridículos. E isso está repercutindo internacionalmente agora. É mais uma das tantas provas de que existe perseguição política no Brasil e que nós temos um juiz, porque hoje em dia, ao que tudo indica, na verdade, ele é bem mais do que isso, né? Colocando pessoas atrás das grades com as motivações mais ridículas. A gente já viu ele abrindo investigações por motivo nenhum, né? Porque, essa pessoa segue fulano no Twitter, então a gente tem que investigar. Manda a PF investigar esse aí. Mas nós também temos prisões ridículas. Mesmo que ele tivesse viajado, utilizar isso como uma tese de que o cara estava prestes a fugir do país, já é altamente questionável. Mas é muito pior quando ele sequer tem provas de que o cara saiu do Brasil. E na verdade tem provas de que ele não saiu. Por último, a jornalista do Wall Street Journal relata uma conversa que teve com Ana Bárbara Sheffer, especialista em imigração baseada na Flórida, e uma das advogadas de Felipe Martins. Segundo a colunista do Wall Street Journal, Sheffer contou que Alexandre de Moraes não cedeu, mesmo depois do CBP ter reconhecido que não havia registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Lembrando, o CBP era o site que tinha publicado o registro de entrada do cara, que apagou a publicação e que também dizia que não podia ser utilizado como base legal. Além de tudo isso, eles reconheceram que não havia um registro de entrada. Ou seja, a principal prova para prender o cara foi reconhecida pelo próprio site que colocou lá a informação que não existia. No início de maio, Sheffer pediu ao CBP uma cópia do formulário I-94 de setembro de 2022. Foi quando um funcionário informou que no registro apresentado no site, o nome de Felipe Martins estava escrito incorretamente e o número do passaporte era de um documento perdido ou roubado, cancelado em 2021. Fica ainda pior, né? Essa é a parte bastante suspeita, né? O registro do cara, que estava nesse CBP, foi feito com base em documentos que ele já nem tinha mais, documentos que tinham sido cancelados 1 ano antes. E o nome do cara ainda estava escrito errado. Aí a gente vai para a pergunta do título da matéria. Quem incriminou Felipe Martins? Porque vocês acham que isso tudo aqui é coincidência? O cara foi registrado num site, que é uma agência do Departamento de Segurança que registra lá, né, as pessoas que entram no país, só que com o nome errado, documentos errados, com a publicação posteriormente apagada e uma confissão, uma admissão de que, na verdade, o cara não esteve nos Estados Unidos. Então, quem colocou o nome dele lá? Inclusive com o nome e documentos errados. Quem incriminou o Felipe Martins? Por que convenientemente o nome do cara tava nesse portal que era a única prova que o Xandão tinha pra prender ele? Só um pouco estranho isso daqui, né? Nada suspeita essa história. Ó o Xandão aí. A advogada procurou a CBP para informar sobre o erro no sistema. Em vez de remover o registro, a CBP corrigiu o erro ortográfico e substituiu o número do passaporte do Felipe Martins pelo documento atual. Em seguida, Schaffer procurou um supervisor do CBP e informou sobre a inconsistência no registro de entrada com o nome de Felipe Martins. Uma semana depois, o supervisor respondeu que não poderia fazer mais nada. A advogada, então, contatou o Programa de Investigação e Reparação de Viajantes do CBP, anexando as evidências e solicitando uma correção. Em 5 de junho de 2024, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, DHS, a sigla em inglês, emitiu uma carta informando que o caso estava encerrado. Schaffer ainda aguarda a resposta a um pedido feito via a Lei da Liberdade de Informação para a correção do histórico de viagens, mas ao acessar o formulário I-94, verificou que o registro de entrada falsa com o nome de Felipe Martins havia sido removido. No dia 28, segundo o advogado, o caso foi reaberto sem explicação, que é a data daquela matéria que a gente viu no Poder 360. Né? Procurada pelo Wall Street Journal, a CBP informou que não discute casos individuais e se recusou a comentar. Nessa segunda-feira, completam-se 144 dias que Martins está preso injustamente com base em alegações falsas no site do CBP. Seria bom saber como isso aconteceu e por que a agência está tão relutante em corrigir as coisas, finalizou O'Grady. Meus queridos, alguma coisa parece ter acontecido aqui. E como vocês viram, essa história pra lá de esquisita conta com a interferência de uma agência americana, né? Uma agência do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Eu acho que isso aqui pode acabar caindo naquele caso da tal repressão transnacional, uma lei que está sendo desenvolvida lá nos Estados Unidos, que trata sobre esses casos onde empresas americanas podem ser utilizadas para interferir
em outros países, não tenho certeza, mas a impressão que dá, assim, especulando, é claro, né? Se um cidadão nesse país ainda tem o direito de especular, a impressão que dá é que o Xandão queria prender o Felipe Martins, não tinha um bom motivo, mexeu uns pauzinhos, tem alguém aí dentro dessa agência que conseguiu colocar o nome do cara lá, mesmo que de forma incorreta, com o número errado de documento. Aí usaram isso pra falar, ó, ele tá tentando fugir do país, temos que prender. Não sei, é a minha interpretação da matéria do Wall Street Journal. A pergunta do título permanece. Quem foi que incriminou o cara? Por que todos esses fatos bizarros aconteceram? Por que o Wall Street Journal está noticiando isso, mas até onde eu sei, o William Bonner não? Me parece um caso bastante bizarro, um caso importante pra se discutir no Brasil, né? Talvez, segundo as informações da matéria, tenhamos um brasileiro preso já há mais de 100 dias por causa de um registro de entrada fraudulento nos Estados Unidos. Isso não é grave? Isso não parece um indício, mais um, né, de perseguição política? Eu não sei quase nada sobre Felipe Martins, tá? Isso aqui não tem nada a ver sobre, sei lá, as opiniões, as posições do cara. Eu digo isso porque esse nome, eu lembro de ter visto ele envolvido em alguma polêmica, não lembro qual. Não sei se foi ele o cara do paletó, mas eu preciso pontuar, não importa se você gosta ou não do Felipe Martins. O que importa é o quão bizarra essa história é. E o fato disso aqui não ser uma das principais notícias do Brasil que a gente vê sendo discutida em todos os noticiários. Mas antes de continuar com o vídeo, um merchanzinho básico. E eu prometo pra você que vai ser tão rápido que você não vai nem precisar pular. Eu só quero te lembrar que o canal tem parceria com o método B-Way, o melhor curso de inglês da internet. Aprender inglês é muito importante, você já sabe disso. Investir na sua educação sempre vai ser um bom negócio. E além disso, o método B-Way também ajuda a financiar os canais cancelados. Ou seja, também é um investimento ideológico. Então apoie quem você acredita e cresça pessoalmente e profissionalmente. O link ali na descrição do vídeo ainda vai te dar R$200 de desconto. Só coisa boa, né? Eu prometi que o recado ia ser rápido, então bora voltar pro tema do vídeo. O X e o Elon Musk estão expondo decisões absurdas do Xandão pro mundo inteiro, né? E aqui o Wall Street Journal está expondo uma prisão aparentemente absurda do Xandão mais uma vez. Para o mundo inteiro. Como a gente viu no último vídeo, parlamentares americanos já estão pressionando o Alexandre de Moraes. E com toda essa pressão, a gente está vendo também algumas outras movimentações. Como essa aqui, ó, do dia 1º de julho. Arthur Lira disse: se não pudermos discutir o que está no STF, não sei para que serve o Congresso. O presidente da Câmara comentou polêmica em torno do PL da retirada de bebês, né? Olha, o Arthur Lira, até pouco tempo atrás, era um grande isentão mesmo, né? Não se envolvia mesmo com polêmicas, quer dizer, tentava, né? Não batia de frente com o STF. Era um dos que estava tentando articular a PL das fake news, que era de interesse completo do governo. E agora, de repente, ele dá uma declaração como essa. É o tipo de coisa que faz a gente ter a sensação de que algumas coisas estão um pouco diferentes, né? Estão mudando. No dia 29 de junho também tivemos essa outra matéria que é mais um acontecimento no mínimo esquisito, né? O policial que analisou o vídeo de Moraes em Roma ganha cargo na Embaixada de Londres. Conspiracionistas dirão que isso aqui tem cara de troca de favores, né? Tem cara de premiação ou então de afastamento, mandando o cara pra bem longe. Isso aqui só não tem cara de coincidência. Mas, evidentemente, não é como se o STF tivesse parado de aprontar das suas, né? No meio de junho teve essa notícia, ó, STF vai monitorar redes sociais e rastrear usuários. Não é como se eles já não estivessem fazendo isso, eles só querem fazer mais, intensificar e profissionalizar. Olha só, a corte quer análises diárias de conteúdo de postagem na internet e até a identificação de usuários com base em georreferenciamento. O STF anunciou a abertura de uma licitação para contratar uma empresa que será encarregada de monitorar as redes sociais sobre conteúdos que envolvam a corte. O valor do contrato é de R$345 mil. Quem é que vai pagar isso aqui? Vocês já sabem, né? Prevê a duração de 1 ano. A iniciativa surge no momento em que a corte vem intensificando ano a ano o combate à disseminação de notícias falsas e ataques que sofrem na internet. Notícias falsas, né? Tipo essa do Wall Street Journal, deve ser uma notícia falsa. O Supremo quer saber de tudo que se fala sobre ele nas redes sociais. E a empresa que vencer a licitação fará um acompanhamento ininterrupto do Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok e LinkedIn. Não é como se fosse novidade, mas se você critica o Xandão, a PF vai estar na sua cola. Só que esse negócio de licitação para investigar notícias falsas na internet e ataques contra as nossas instituições me lembrou esse outro caso aqui, ó, de abril, 24 de abril. O governo anuncia empresas vencedoras de licitação de R$200 milhões da Secom. Medida tenta resolver queda de popularidade do governo e as empresas apresentaram um plano de combate
às fake news. O problema é que, olha só, 28 de junho, essa aqui poucos dias atrás, TCU vê indícios de fraude em licitação de 197 milhões para redes de Lula. Eu não consigo confiar muito nessas licitações desse governo, cara, não dá, sabe? Isso aqui, bom, o TCU até demorou, porque já há muito tempo, ainda em abril, tinham as notícias de novo escândalo de corrupção. Agências ligadas ao PT vencem licitação de 197 milhões. O resultado final foi denunciado com antecedência pelo site Antagonista, antes do governo Lula anunciar os ganhadores após fechamento do pregão. A licitação foi do Ministério do Paulo Pimenta, do PT, o mesmo que ganhou um ministério excepcional aqui no Rio Grande do Sul para fazer a sua campanha antecipada para governador, né? Ai, meu Deus, é impressionante como só tem desgraça vindo desse governo. Se você não entendeu, seria impossível o Antagonista denunciar o esquema e falar quais empresas venceriam a licitação antes do anúncio oficial, porque, teoricamente, ninguém teria como saber quais seriam as empresas ganhadoras. O fato do Antagonista ter acertado quais empresas iriam vencer já é por si só a prova de que houve corrupção. E agora, alguns meses depois, o TCU vê indícios de fraude nessa licitação. Que surpresa. Mano, isso aqui é até nostálgico, sabia? É exatamente assim que eu me lembrava do governo Lula e governo Dilma. Um escândalo novo de corrupção todo dia. A memória mais viva que eu tenho é essa, de qualquer veículo de comunicação que você ligava, tinha, um deputado foi pego em tal esquema. Agora descobrimos que tem um mensalão, descobrimos aqui o petrolão, descobrimos a farra do BNDES, descobrimos que todo dia tinha um esquema novo. E tá exatamente desse jeito. Uma hora é a fraude nas licitações das redes para combater as fake news. Aí tem a fraude no negócio de arroz lá, né? Também há poucos dias atrás. Teve mais um outro esquema, parece pior ainda que do arroz, bem recentemente. E o STF tá querendo fazer uma licitação para também contratar uma agência para investigar fake news e ataques à corte. Aposto que vai ser feito tudo de forma bastante republicana, né? Vamos confiar que é pro bem da nossa sociedade. É pelo bem da democracia. É assim, vai lá. Esse é o Brasilzão de meu Deus, né? E assim, pra não ficar só no puro pessimismo, como eu falei, lá nos Estados Unidos, pelo menos, estão denunciando cada vez mais o Xandão e estão indo pra cima dele. E se o Trump ganhar, aí sim, meus queridos, provavelmente o cabeça de ovo vai rodar. E o fim otimista desse vídeo é justamente com essa matéria. A matéria é da Fox News, né? Mas está repercutindo pesquisa rápida da CNN, que mostra Trump como vencedor claro do primeiro debate presidencial. Número impressionante. A CNN nos Estados Unidos é uma emissora ultra esquerdista, totalmente alinhada ao Partido Democrata do Biden. Então, se a CNN está mostrando que o Trump foi um claro vencedor do primeiro debate, com números impressionantes, é porque foi. É porque foi mais do que isso. E foi, eu vi o debate, eu assisti. O Trump não precisou nem ser brilhante, tá? O Trump foi ok. A questão é que o Biden foi completamente desastroso. Quando o debate terminou, parece que a diferença dos dois nas pesquisas aumentou em uns 20 pontos, algo do tipo. Então assim, tá sendo uma lavada, tá? Eu acho que, no caso das eleições americanas, eu posso falar isso? Eu espero que eu possa. Eu acho que nem com a fraude mais bizarra e escancarada dos democratas, eles conseguem levar essa eleição aqui, cara. Porque tá muito, muito, muito bizarra a diferença. Todas as pesquisas estão dando uma vitória avassaladora do Trump. Quanto mais eles tentam minar a popularidade do Trump, mais o que acontece é o contrário. Então eles tentam prender o Trump por um negócio bizarro lá com uma garota de programa, né? E a popularidade do Trump sobe ainda mais porque fica meio claro que estão tentando fazer uma perseguição política contra o cara. Fazem uma série de The Boys ali pra criticar o Trump e os trumpistas, e o que acontece é que a popularidade da série cai e a do Trump sobe. Talvez a chance dos democratas seria substituir o Biden, mas as últimas notícias indicam que o Biden não quer de jeito nenhum ceder o lugar dele, ele quer concorrer até o final, parece que já até marcou aí o próximo debate, e mesmo que ele seja substituído, isso só vai fortalecer o argumento do Trump de que o Biden esse tempo todo sempre foi despreparado, ou seja, potencialmente vai aumentar ainda mais a popularidade dele, e os democratas não têm realmente um nome que possa bater de frente nesse momento. Então tá ficando feio pra esquerda, tá ficando complicado. Lá na Europa, a direita já tá voando com tudo, e ao que tudo indica, nos Estados Unidos o caminho vai ser parecido. E os republicanos prometem que esse próximo mandato do Trump vai ser muito mais combativo. Eles vão bater muito mais de frente com
com os democratas, com a agenda woke especialmente, do que no primeiro mandato. Enfim, essa é a parte otimista para encerrar o vídeo. Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo nessa atualização do caso Xandão, Elon Musk. Se você não lembra, tem uma playlist com vários vídeos aí falando sobre todo o andamento desse caso. Caso você tenha perdido, vale a pena conferir. No mais, se inscreve no canal para continuar acompanhando. Obrigado pela audiência, valeu, até a próxima. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.